Neste vídeo, irei falar sobre CPI e CPMI. Quem são os seus membros? Como eles são escolhidos? Quais as atribuições deles? Eles podem prender alguém? Eles podem quebrar sigilo fiscal e de dados das pessoas? Essas e outras curiosidades nós veremos nesse vídeo. Então, bora lá! Olá pessoal, Júlio aqui. Desde abril de 2021, quando o STF determinou ao Senado Federal a abertura da CPI para apurar eventuais problemas na administração da pandemia, aliás, nós temos no canal um vídeo que fala sobre a interferência de um poder em outro poder. Bom, desde abril de 2021 não se fala de outro assunto a não ser CPI, mas o que é CPI? Que virou uma novela tragicômica, inclusive. Bom, CPI ela tem previsão no artigo 58 da Constituição Federal e tem regramento próprio conforme a Lei 1759 de 52. 1759 não. E também eles seguem o rito do Código de Processo Penal. A CPI tem como finalidade apuração e investigação de fatos determinados. E esses fatos, ainda que sejam direta ou indiretamente ligados à CPI, ela não pode, em hipótese alguma, se desviar do tema central. Ou seja, se eu estiver falando de tijolo, eu não posso falar sobre cacto. Ela pode ser criada a requerimento de senadores ou de deputados, ou dos dois. E aí, nesse caso, seria uma CPMI, uma Comissão Mista Parlamentar de Inquérito. Elas têm que ser aprovadas por pelo menos 1/3 dos membros de cada casa, ou seja, 27 senadores e 171 deputados federais. A CPMI ela tem como objeto, além das mesmas atribuições da CPI, a apuração de fatos de grande vulto, como, por exemplo, o escândalo dos cartões corporativos nas gestões da ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Fernando Collor de Mello, ou a atual CPMI das fake news. Seus membros serão indicados pelos presidentes... Seus membros são indicados pelos líderes partidários, de acordo com a proporcionalidade partidária, e esses nomes são levados aos presidentes das respectivas casas. A CPI possui prazo de início e prazo de término, ou seja, são 120 dias prorrogáveis por até a metade, que são 60 dias. Logo, uma CPI ou CPMI ela tem um prazo total de 180 dias, mas ela não pode passar o período da legislatura da Câmara dos Deputados. As atribuições que a CPI tem, dentre elas estão inquirir testemunhas, e essas têm o compromisso de dizer a verdade, ouvir investigados, até inclusive sobre pena de condução coercitiva, e esses têm o direito a permanecer em silêncio para não se autoincriminar. Eles podem pedir para as outras autoridades, funcionários de outras casas ou de outros poderes públicos, eles podem requerer a presença de ministros de Estado para poder depor, eles podem sim quebrar o sigilo bancário, telefônico de dados de qualquer ente, desde que esses dados não sejam tornados públicos. Eles podem prender, mas somente em caso de flagrante delito. Eles podem requisitar da administração pública direta, indireta ou fundacional informações e documentos. Eles podem se deslocar a qualquer lugar do país para fazer acariações ou investigações. Dentre as vedações, o que a CPI não pode fazer? Ela não pode punir investigados, mesmo que eles tenham poder de investigação semelhante aos membros do judiciário, eles não podem punir investigados. Quando terminada a CPI, o relator tem que encaminhar este relatório com as suas conclusões, inclusive sugerindo alterações de leis ou criações de leis, ou até mesmo a pena, para o Ministério Público e para o Advogado-Geral da União, para que esses tomem as suas medidas cabíveis em âmbito civil ou âmbito penal. E a autoridade que receber esse relatório, ela tem por obrigação informar qual foi a atitude tomada, qual foi a providência tomada, qual foi a medida que foi tomada. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho,
pois assim você ficará por dentro de todas as novidades que eu estiver trazendo aqui. E tem muita coisa bacana que a gente ainda vai agregar no canal, porque a ideia desse canal é agregar conhecimento para você, tá bom? Então, até mais. Valeu, fui!